A nossa taxa básica de juros aumentou de novo, mas você sabe quais são os reais impactos disso? Por que o Banco Central aumentou a taxa de juros? Qual a relação que ela tem com a inflação? E, além disso, vou te mostrar o panorama geral para você lidar melhor com a sua carteira de investimentos. Bora lá! Se esse tipo de conteúdo desperta o seu interesse, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Além de não esquecer de ativar as notificações para ficar por dentro e sempre receber os vídeos próximos que a gente postar por aqui. Deixou o seu like? Valeu, muito obrigado. A taxa Selic aumentou de novo, saindo de 3,5% para 4,25%, um aumento de 75 pontos percentuais e o terceiro aumento consecutivo feito pelo Banco Central após a gente atingir a nossa mínima histórica de 2%. Mas você pode estar se perguntando: Tá bom, Pedro, por que a taxa de juros subiu? Por que a taxa Selic aumentou pela terceira vez seguida? A explicação é a inflação. A taxa de juros é usada como mecanismo para controle de inflação. Taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E se você limita o acesso ao dinheiro, ao crédito, o consumo diminui, impactando diretamente a inflação que tende a diminuir. Então, o Banco Central está fazendo isso porque está se preocupando com a inflação. O índice PCA, que reflete a inflação do nosso país, acelera a alta e o acumulado de 12 meses estoura o teto da meta estipulada pelo governo, que no ano de 2021 era de 5,25%. Show, Pedro. Mas por que a inflação está aumentando? O Banco Central fez isso para contornar a inflação, mas por que ela está acontecendo? Eu vou te dar uma palavra e 4 sílabas: pandemia. As cadeias produtivas ao redor do mundo, não só no Brasil, foram muito afetadas. Falta insumos, falta mão de obra em muitos países, como o próprio Estados Unidos, falta dinheiro para as empresas conseguirem contratar. Isso afeta muito a produtividade das empresas. E se tem pouca produção e muita demanda, já que as pessoas têm dinheiro para consumir, devido aos pacotes trilionários ao redor do mundo feitos pelos bancos centrais, feitos pelos governos, então a demanda está muito alta por produtos, bens e serviços, e a produção ainda não está 100% efetivamente recuperada pré-pandemia ao patamar normal. Então a gente tem uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa. Isso faz com que o preço das coisas aumente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, a inflação já bate 5%, patamar crise de 2008. No Brasil, acelera, bate 8% de inflação, é algo muito alto, já estoura o teto da meta. Então a inflação ao redor do mundo está aumentando devido à impressão muito grande feita pelos bancos centrais. E infelizmente o cenário ainda é de uma alta inflação e de uma alta da taxa de juros. De acordo com o relatório Focus, a estimativa de inflação foi aumentada para 5,82% no ano de 2021 e o Banco Central já sinalizou que seguirá aumentando a taxa de juros e a expectativa é que em dezembro de 2021 a Selic chegue à faixa de 6,25% e se mantenha nessa faixa de 6,25%, 6,5% ao ano, mas a gente não sabe, porque as projeções elas estão vindo sempre sendo repassadas à frente, sempre estão sendo aumentadas. E o Brasil é uma caixinha de surpresas. Então, vamos acompanhar esses indicadores para a gente ver o IPCA, a taxa de juros, o IGPM, que também mede muita inflação no nosso país, mas claro, é mais para serviços como reajuste de aluguel, mensalidade de escola, como contrato imobiliário. Enfim, vamos monitorar, porque todo investidor precisa estar atento e isso impacta diretamente nossos investimentos e o nosso dinheiro. E falando de dinheiro, o que muda nos nossos investimentos, Pedro? Já que renda fixa está aumentando, eu mudo minha reserva de emergência de lugar. Regra de bolsa: reserva de emergência você não inventa a moda. São investimentos de alta liquidez e baixo risco. Tá, Pedro, mas onde que eu boto esse dinheiro? A gente tem fundos DI, tem Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, conta corrente remunerada de bancos digitais como a Nuconta, por exemplo, o PicPay que está pagando mais de 100% do CDI, está pagando 210% do CDI. São lugares pertinentes para você botar o seu dinheiro e sem inventar moda. Esse dinheiro você não vai ficar rico, vai ser para quando a coisa apertar, para quando aparecer dificuldade. Agora nos investimentos em renda fixa, o que muda com o aumento da taxa Selic? A taxa Selic, ela parametriza os investimentos de renda fixa como um todo. Com a taxa Selic aumentando, os investimentos de renda fixa tendem a voltar a ser mais atrativos. Aos poucos eles vêm saindo da tumba, lá mortos, apagados, enterrados a 2% com a taxa mínima histórica. Agora ela vem aumentando, 2,5%, 2,75%, 4,25%. Então, aos poucos, a renda fixa vem se tornando atrativa novamente. Isso beneficia investimentos como o Tesouro Selic, a própria poupança, fundos DI, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, dentre outros. Todo mundo da renda fixa e perfis mais conservadores geralmente se beneficiam com uma alta taxa de juros. Eu fiz uma simulação aqui com investimento num CDB em 2 cenários, com a aplicação inicial
inicial de R$10.000. O primeiro cenário seria a taxa básica de juros a 2% ao ano, como a gente estava lá atrás, no começo do ano. E a outra é para o cenário atual, com a taxa Selic a 4,25%. Vamos ver a diferença. No primeiro cenário, a taxa Selic a 2%, se a gente investir R$10.000 com essa taxa anual, a gente consegue ter um retorno de R$190. Enquanto que no segundo cenário, a gente investindo os mesmos R$10.000. Porém, esse investimento agora, que rende 100% CDI, com uma taxa de 4,25% ao ano, a gente tem uma rentabilidade de R$440. Claro, isso é nominal, mas sem descontar a inflação, a gente tem um investimento com um retorno maior de 230%, só saindo de 2% indo para 4,25%, mostrando que a renda fixa está parando de apanhar tanto como estava lá atrás, escorraçada, ninguém queria saber, e agora ela vem aos poucos mostrando atratividade, falando, ó, gente, tô aqui, tá? Esquece de mim não. Isso aos poucos vem mostrando uma atratividade maior e vem fazendo com que as pessoas comecem a olhar para a renda fixa com olhos mais otimistas. E se por um lado a renda fixa se beneficiou, do outro a renda variável tende a perder um pouco a atratividade. Por quê? Porque agora a renda fixa está te pagando mais do que o dobro para deixar o seu dinheiro parado e com risco zero, risco bem menor do que a renda variável. E se as pessoas começam a sair da renda variável e ir para a renda fixa, justamente porque a atratividade está aumentando, pode exercer uma pressão vendedora na bolsa e fazer com que a bolsa caia. E o segundo ponto é o valuation, que nada mais é do que o método de precificação dos ativos na bolsa de valores. E a maioria das pessoas usa o método de fluxo de caixa descontado para fazer esse valuation. Só que quando a gente faz esse fluxo de caixa descontado, que seria basicamente a gente pegar a empresa hoje, ver quanto que ela vai lucrar nos próximos 5 anos, claro, fazer uma projeção e trazer esses 5, 6, 10 anos a valor presente. Quando a gente traz esse dinheiro todo, esse montante todo para valor presente, a gente usa uma taxa de desconto, porque o dinheiro tem um valor no tempo. Então a gente precisa descontar. Ver quanto que isso tudo vale nos dias de hoje, justamente para saber quanto que a empresa vale e saber quanto que vale cada ação. Em teoria, claro que ninguém no mundo consegue precificar certamente com 100% de certeza quanto que vale uma ação, porque usam métricas diferentes, mas geralmente esse método de fluxo de caixa usa uma taxa de desconto. E se a taxa de juros aumenta, essa taxa de desconto aumenta também, fazendo com que o preço da empresa diminua, afetando as ações na bolsa de valores e fazendo com que as ações percam atratividade, com que as ações caiam. Em teoria, não são todas as ações que acontecem isso. Mas Pedro, se não acontece isso com todas as ações, que empresas que se beneficiam de uma alta inflação, de uma alta taxa de juros, os bancos se beneficiam muito de uma alta taxa de juros, porque eles usam muito do spread bancário para conseguir ganhar dinheiro, que seria a diferença. Quanto que ele te paga, você investindo nele, investindo num CDB, por exemplo, e do quanto ele te cobra para oferecer um empréstimo. Se a taxa de juros aumenta, o quanto ele te cobra no empréstimo vai ser muito maior em relação do que ele te paga. Claro que ele vai te pagar mais, porque a taxa Selic aumentou, sim, só que o que ele vai te cobrar de juros de empréstimo, de cartão de crédito, de financiamento, é muito maior. Então essa diferença entre o quanto ele te paga e o quanto ele te cobra aumenta cada vez mais quando a gente tem um aumento da taxa Selic. Isso faz com que os bancos lucrem mais. Outra empresa também que se beneficia muito são os seguros. E basicamente você contrata um seguro, esse dinheiro fica parado dentro da companhia e a companhia não pode, sei lá, sair comprando um monte de ativo, comprando um monte de coisa, enfim. O que ela pode fazer é deixar esse dinheiro parado no investimento de renda fixa de alta liquidez e com baixo risco. Só que com a taxa Selic aumentando, esse investimento, esse bolo de dinheiro dessa galera que compra esse seguro, esse bolo de dinheiro vai render mais, porque a taxa Selic aumentou. Então, se está rendendo mais, lá no balanço da empresa, ela vai relatar um lucro maior, porque ela está conseguindo ganhar mais dinheiro com esse capital parado dessas pessoas que contrataram o seguro. Então, isso tende a beneficiar também empresas de seguro, claro, depois de pagar o sinistro, que seria, sei lá, você bater um carro e o seguro ter que arcar com esse prejuízo do carro. E outras empresas também que se beneficiam, por exemplo, de alta inflação, seriam empresas do setor elétrico, que tem muito da sua taxa de serviço regulada pelo IGPM e pelo IPCA, ou seja, quando a inflação está aumentando, a gente vê a energia elétrica aumentar, a gente vê o gás aumentar. Então empresas que mexem com esse setor da economia conseguem repassar a inflação pro produto final, pro serviço final, também se beneficiam. Outro exemplo também são fundos imobiliários, que têm os seus aluguéis reajustados pelo IGPM, reajustados pelo IPCA. Então, num ciclo de alta inflação, os aluguéis vão ficando cada vez mais caros e esse dinheiro proveniente dos aluguéis é distribuído para os acionistas cada vez mais conforme a inflação vai aumentando. Então esses são alguns pontos que você pode olhar para a renda variável e conseguir se proteger. Fundos imobiliários, você consegue investir em empresas que conseguem repassar os preços com uma alta de juros, com uma alta inflação, e assim você consegue navegar por essas águas turbulentas de alta taxa de juros, de alta inflação, sem muita preocupação, sem muita turbulência na sua carteira de investimentos. E o que você não pode deixar de saber é que a gente vive um período muito delicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há pouco tempo atrás, em 2017, a gente tinha uma taxa de juros de 13% ao ano, ou seja, você deixava o seu dinheiro lá parado, rendia uma barbaridade, que hoje tem gente que nem consegue render isso no ano. Antigamente você deixava o dinheiro parado lá e ele rendia, em teoria, sem descontar a inflação,
13% ao ano. Mas a gente tem que descontar a inflação, porque o rendimento real é esse, é o que você bota efetivamente no bolso. Não adianta nada você ganhar 50% ao ano e ter uma inflação de 60%. Você está perdendo dinheiro ao final das contas. E eu puxei aqui o ranking de juros reais ao redor do mundo. Como assim juros reais? Teria os juros menos a inflação, ou seja, o quanto que aquele país está te pagando efetivamente. Vamos olhar aqui o ranking. Primeiro a gente vê a Argentina, dispensa comentários, muito triste o que está acontecendo lá. Depois a gente tem os Estados Unidos, a Arábia Saudita e o Brasil. E o ponto é que o mesmo com a elevação da última reunião do Copom, o Brasil continua com juro real negativo, em menos 3,53%. E é o quarto país do mundo com taxa de juros reais negativas. Ou seja, deixar o seu dinheiro parado aqui na renda fixa faz com que o seu dinheiro perca valor. Mas aí você pode questionar, tá bom, Pedro, os Estados Unidos está na nossa frente, tem os juros reais menores que o nosso. Vamos voltar lá para a tabela para a gente analisar outros pontos para você entender. Tirando a Argentina de novo, porque está quebrada, totalmente endividada, então é um ponto fora da curva. A gente tem a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Agora vamos analisar outros dois pontos dessa tabela sem ser o juro real. Olha a inflação de ambos os países, são menores. Olha agora o índice de confiança, o chamado rating. Ambos os países têm um rating, uma confiança acima do Brasil. A Arábia Saudita com o rating A e os Estados Unidos com o double A. E agora eu vou além, vamos olhar os países atrás do Brasil. Canadá, Espanha, Alemanha, Holanda. A grande maioria deles tem juros reais maiores que o Brasil e tem um rating, tem uma confiança maior que a gente, um risco de calote menor que o nosso. Ou seja, por que eu vou deixar dinheiro no Brasil se eu posso deixar dinheiro na Alemanha correndo menos risco e perdendo menos dinheiro porque lá os juros reais são maiores? Então eu procuro juros reais cada vez maiores para ter uma rentabilidade na renda fixa maior. Tá, Pedro, mas como é que a gente faz para mudar isso? A gente pode equilibrar as contas públicas, diminuir o déficit fiscal, aumentar a taxa de juros, mas claro, a gente não pode olhar para esses fatores exclusivamente. Mas quando a gente tem aumento na taxa de juros, faz com que os investidores globais, investidores estrangeiros, olhem para o Brasil de uma outra forma, porque agora aquele país pode até ter um risco um pouco maior, mas ele está pagando mais, porque com a taxa Selic aumentando, a gente vê a renda fixa aumentando também de rentabilidade. Então isso faz com que nossa renda fixa fique atrativa cada vez mais, não só para o brasileiro, mas para o investidor estrangeiro. E isso atrai capital de fora, isso atrai dólares. E quando a gente vê a entrada de dólares no nosso país, a gente vê o câmbio em relação ao dólar se apreciar, porque quando as pessoas entram no Brasil, elas precisam comprar reais e vender dólares. Quando tem muita gente comprando real, nossa moeda se aprecia em relação ao dólar. Porém, eu queria traçar um paralelo com o Banco Central americano, Fed. Lá, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, ele sinalizou e manteve a taxa de juros em 0,25%, mantendo a taxa de juros que já vinha há um bom tempo nos Estados Unidos. Só que a inflação lá vem comendo solta. Já está em patamar crise de 2008. Não tem muita previsão para essa inflação ir embora. Claro que o Banco Central lá ameniza, fala que essa inflação é passageira e sinalizou também que só vai aumentar a taxa de juros no ano de 2023. Então a gente vai ter aí no mínimo uns 2 anos de inflação comendo solta sem o Banco Central fazer nada, deixando a taxa de juros em patamares baixíssimos, só que o mercado não reagiu muito bem a isso. E provavelmente, se a inflação continuar aumentando, o Banco Central vai ser obrigado a aumentar essa taxa de juros mais cedo do que 2023. E qual é o ponto? Se a taxa de juros nos Estados Unidos aumenta, o retorno dos títulos públicos americanos aumentam também. E se a gente tem um aumento no retorno da renda fixa americana, por que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, na renda fixa do Brasil, e não na renda fixa americana, que são os Treasury Bonds, Treasury Bills, são os investimentos de renda fixa mais seguros do mundo, porque tem a soberania do Banco Central americano, que é o pilar da economia global capitalista, que detém cerca de 50% do volume de capitais do mundo inteiro. Então todo mundo vai correr para esses títulos. E geralmente, quando a gente tem aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos, a gente vê a bolsa cair. E se, cara, a bolsa nos Estados Unidos cai e corrige muito forte, isso é óbvio que vai respingar também nos mercados emergentes, no mercado europeu, especialmente no Brasil. Isso faz com que o dólar dispare, que a nossa bolsa ande mais devagar. Mas é isso. Não sei se isso vai acontecer, mas muito provavelmente a inflação vai continuar comendo solta. O Jerome Powell e o Banco Central americano vão fingir que não é com eles, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas e você? Você acha que a inflação vai continuar aumentando aqui no Brasil? Quanto que você acha que vai fechar a taxa Selic esse ano? Deixa aqui embaixo nos comentários. Me conta também o que você está fazendo com seus investimentos. E, sem mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.